Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gisele, representando o POI UK. Bom, obrigada por todos vocês por estarem aqui assistindo o curso com a professora doutora Camila Lira. Eu queria contar um pouquinho para vocês quem é o POI UK. É uma união de iniciativas do ensino de português como língua de herança, tá? Aqui no Reino Unido. O nosso maior objetivo é levar a língua portuguesa e a cultura brasileira às crianças que vivem fora do Brasil. Então, a gente trabalha com isso através das aulas temáticas, atividades lúdicas, as festas populares, e temos o intuito de celebrar a união dessa comunidade brasileira, que é a nossa aqui. Hoje, para quem gosta de números, a gente comentou, né? Nós somos 9 iniciativas distribuídas em 13 unidades. Atendemos uma média de 533 crianças e temos entre professores e assistente 80 pessoas envolvidas. Para saber mais sobre o português como língua de herança no Reino Unido, o POI UK, é só procurar a gente no nosso site, www.poiuk.com. Falando tudo isso, muito obrigada por vocês estarem participando. Qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail para a gente, para onde vocês estão recebendo todas as informações, cursospoluk@gmail.com. E eu vou passar a palavra à nossa querida professora Camila Lira, que vai dar um oi para a gente. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todas bem. Queria só falar um pouquinho, né, por mim, para quem não esteve aqui na última terça-feira, no primeiro dia de curso. Eu moro em Munique, na Alemanha, e aqui eu faço meu trabalho com português como língua de herança, já desde 2009. Eu tenho mais de 10 anos aqui na caminhada. Eu comecei como professora de português como língua de herança, me apaixonei por essa área, fiz, então, a coordenação pedagógica da Linguarte e fiz pesquisa também na área, continuo fazendo pesquisa, e disso tudo saiu a minha pesquisa de doutorado, que discute essa questão que nós estamos trazendo aqui no nosso curso, que é sobre a questão da aquisição ortográfica do português como língua de herança. Então, a gente vai continuar falando sobre isso hoje e nos próximos encontros, e vai continuar discutindo essa questão do é alfabetização mesmo ou não é alfabetização, né? Ou como nós lidamos com essa questão da aquisição ortográfica do português como língua de herança, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem erguer a mão, podem colocar aqui no chat, a gente vai conversando, vai discutindo. E eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho de prática. Eu já estou tentando falar alemão aqui com vocês. A gente vai fazer de novo a prática, vai retomar um pouquinho o assunto da semana passada e vamos continuar nessa caminhada sobre essa questão da ortografia. Combinado? Da aquisição ortográfica, né? Na verdade. Então, nosso tema sempre é o chocolate ou chocolate e a questão da alfabetização. Então, na última aula, nós vamos relembrar um pouquinho, a gente falou sobre o que era essa questão da alfabetização bilíngue, né? Se a gente alfabetiza, não alfabetiza, como é que isso funciona, né? Que sistemas alfabéticos nós temos, e nós chegamos a algumas conclusões que eu separei aqui na nossa apresentação de hoje, como perguntas e respostas. Aliás, obrigada para quem deixou perguntas e respostas lá, eu vou respondendo ao longo do curso, mas claro, se vocês continuarem com dúvidas, vocês me escrevam, falem, Camila, eu ainda não entendi muito bem, e a gente vai conversando, ok? Então, aqui, perguntas e respostas. A primeira, né? Alfabetização bilíngue existe? Para deixar isso bem claro, ela só existe se nós temos sistemas alfabéticos diferentes. Por exemplo, o alfabeto latino, do português, e o alfabeto logográfico, como kanji, do japonês. Aí existe. Se nós estamos falando do mesmo sistema alfabético, não existe. Ponto. Então, aqui no nosso curso, para mim, que estou na Alemanha, para vocês que estão no Reino Unido, não existe alfabetização bilíngue, né? Existe a aquisição ortográfica do português como língua de herança, certo?
Por que não? Porque o alfabeto é o mesmo. O que muda são ter uma ou outra letra diferente no alfabeto e a forma como essas letras se unem para formar uma palavra. Aí sim nós já estamos falando das regras ortográficas, das questões ortográficas, a gente não está falando mais de alfabetização. E além disso, se a criança já está sendo alfabetizada na escola inglesa, na escola alemã, ela não precisa ver de novo o A, o B, o C, isso ela já conhece, né? A gente precisa só fazer essa associação entre letra e som, né? Entre grafema e fonema, para entender exatamente como nós podemos transcrever ou escrever determinada palavra em alemão ou em português. Certo? Depois a segunda questão, alfabetização sequencial ou simultânea? Bom, para ela ser simultânea, ela precisa ser de sistemas diferentes e ter o mesmo tempo de exposição no ensino formal ou informal. O que isso quer dizer? Se a criança está aprendendo português na escola e o japonês na escola, então ele tem que ser balanceado. Não adianta ter 3 horas de português na semana e 12 horas de japonês, porque não vai ser balanceado. Ele com certeza vai ter vai atingir um nível de escrita no japonês mais rápido do que no português, né? Então, precisa ser balanceado para nós falarmos que é uma alfabetização simultânea. No nosso caso, como nós estamos, em sua grande maioria, no ensino não formal e, consequentemente, com menos tempo de exposição em sala de aula conosco, ou até com os pais em casa, né? O tempo é menor quando a criança entra na escola, nós estamos falando de uma aquisição ortográfica sequencial, não é? Então, a criança aprende lá na escola como é que faz o A, como é que é a questão da sílaba, essa diferenciação silábica, né? Tudo. E aí, quando ela vem para a gente aos sábados ou à tarde, numa terça-feira à tarde, ela vai transferir o que ela conheceu na escola, trazer esse conhecimento para a nossa aula de português. Então, a gente vai falar, vocês aprenderam o K em inglês, então, e aqui eu estou trazendo para vocês que o K até tem no alfabeto português, mas não é tão usual como no alfabeto inglês. Então, a maioria das palavras que tem som de K em português, a gente escreve com C, né? Mas isso é uma sequência, não é ao mesmo tempo, né? A gente, de certo modo, a gente não consegue seguir esse movimento, né, que as crianças fazem na escola, porque eles têm 5 dias de aulas por 8 horas de aula, sei lá, por dia, e nós temos quantas horas na semana? 1 hora de aula na semana, né? Então é uma diferença muito grande, por isso sequencial. E aí, por último, veio uma questão das fases da alfabetização. E se vale a pena usar isso como sondagem, né? Então, as fases são 3, pensando 4, zoologográfica, alfabética com valor sonoro ou sem valor sonoro e ortográfica. As crianças pequenininhas, com 4 anos, que ainda estão na fase de, eu estou pegando no lápis, estou aprendendo, geralmente elas estão nessa fase logográfica, ou até aquelas que se interessam, né, pela escrita, mas ainda não foram alfabetizadas, elas entram nessa fase logográfica. Então, elas começam a incluir as letras do nome, se elas já conhecem as letras do nome, mas elas fazem bolinha, elas colocam números junto com a palavra que elas escrevem, né, com as letras. A alfabética com ou sem valor sonoro, essa criança já conhece um pouco das letras do alfabeto e ela já consegue pensar que, olha, ok, este som eu posso fazer com esta letra ou com esta vogal, né? Com essa consoante ou com essa vogal, ou simplesmente colocar lá cavalo, cavalo, A, U, né? Então a gente sabe que essa criança está pensando, está escutando já um som dentro dessa palavra. E tem a ortográfica, que é aquela que se aproxima mais da regra ortográfica, de como isso está escrito, né? E geralmente essas crianças já são um pouco mais velhas, já passaram por esse processo de alfabetização na escola, leem muito em português, né? E começam a escrever de um modo muito mais próximo
a como a palavra realmente é. Então, a gente tem, por exemplo, as interferências ou as generalizações do português, como boneco, no lugar de boneco, né? Escreve o U no lugar do O no final, ou o I no final. Já acaba não vendo mais o K, né? Que é uma letra muito recorrente para a gente no inglês e no alemão, não tem mais o K na ortográfica, né? Eles acabam trocando esse K pelo C. Então, eles colocam C em tudo, né? Aí, tipo, quente, eles não vão escrever mais com K, nem com Q, de repente eles vão escrever com C, porque, não tem K, tem o C, então vamos para o C, né? É uma generalização aqui que essas crianças estão fazendo. E por que que essas fases ajudam nas aulas de português como língua de herança? Primeiro, porque a gente consegue perceber os graus de dificuldades ortográficas, né? Que aí, nesse caso, a gente já começa uma discussão aqui. Quando eu vou preparar a minha aula, meu aluninho lá de 7 anos está aprendendo, está sendo alfabetizado na escola, né? E ele chega e ele escreve lá, vamos dizer, vocês colocaram brinquedo, por exemplo, né? Aí ele escreve brinquedo, ele escreve com K, o que, né? E o do, o deu. Essa criança, será que ela já aprendeu esse QU na escola? Será que ela já conhece até do português esse QU? Se ela não conhece, neste momento eu não consigo explicar para ela ou fazê-la entender. Explicar eu até posso, mas eu não consigo fazê-la entender e usar o QU se ela ainda não aprendeu e não internalizou esse conhecimento. Então, a gente começa a descobrir aqui em quais momentos eu posso fazer determinadas intervenções. Exemplo, carro. As crianças escrevem carro, caso clássico de carro, K-A-H-U, no comecinho, né? Todo mundo olha e fala, eu sei, é carro. Aí a gente quer lá corrigir para a criança. Olha lá, é C-A-R-R-O. Aí a criançada fica, nossa, tem que pôr 2 R's, mas não vai ser carro, vai ser carro, né? Como diriam os meus alunos aqui, vai ser carro, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu vou... Qual vai ser a minha intervenção para uma criança de 7 anos? Qual vai ser a minha intervenção para uma criança de 12 anos, que tem mais conhecimento ortográfico? A de 7 anos, eu vou primeiro começar com a questão do K, né? Isso é o que eu vou trabalhar primeiro. Eu vou trazer para ele, sei lá, eu vou mostrar para que ele visualize, eu vou escrever para que ele visualize também, ele vai escrever para que ele internalize, ele vai ler para que ele internalize, mas isso não quer dizer que a gente vai sanar essa dificuldade em 1 hora de aula nas próximas 3 semanas. A gente tem que estar sempre trazendo novidades com a letra C, com esse carro, até ele internalizar isso. Já o RR, nós podemos mostrar como é a palavra correta, a escrita da palavra correta? Podemos. Nós podemos esperar que a criança visualize, memorize? Podemos. Mas se ela não prestou atenção nisso ainda, se ela ainda não está nesse momento, a gente pode deixar passar, né, nas primeiras semanas. E aí a gente só vai trabalhar esse R realmente quando a gente falar, não, peraí, gente, você já sabe o C, você já sabe, no nosso caso aqui, que o W e o V, né, em português tem o mesmo valor sonoro, mas a gente só escreve com V, né, então cavalo não é com W, é com V. Aí, passado isso, é que eu vou trabalhar o dígrafo. Né? São fases e são aspectos, porque aí a nossa expectativa também baixa, né? Eu quero que a minha criança de 8 anos escreva tudo corretamente. Não dá. Nem uma criança monolíngue na escola vai escrever tudo corretamente. Ela vai aprendendo, vai testando as suas hipóteses, vai lendo, vai vendo, vai fazendo, né? E aí é que ela traz esse conhecimento realmente para a sua produção escrita. Então, nesse caso aqui, na escolha de intervenção pedagógica adequada, é o momento que a gente define o que nós realmente vamos corrigir e onde nós realmente vamos intervir em determinado momento, dependendo da fase da nossa criança, certo? Vou fazer a sondagem toda vez?
não preciso fazer essa sondagem toda vez. Mas o nosso olhar de professora, ele sempre cai naquele momento e fala, puxa, essa criança aqui escreveu carro. Ah, mas aquela outra não escreveu o carro assim, escreveu o carro de outro jeito, né? Então, a gente pode sim, logo no começo dos nossos cursos, fazer esse tipo de sondagem, olhar o texto das crianças, tirar o que é mais recorrente, né? Que tipo de desvios eles cometem nesses textos de forma mais recorrente, dar uma notadinha ali no cantinho, no meio, dá uma olhadinha e fala, ok, melhorou, não melhorou, continuo com essa intervenção, ou que tipo de intervenção vai ser mais adequada aqui para que meu aluno evolua, e no final, para a gente também ter uma comparação da evolução do nosso aluno e mostrar para ele, olha, você começou escrevendo carro com K e com H, e hoje você escreve carro com C e com um R, né? Então, a gente vê essa evolução da criança também, ok? Camila, tem uma pergunta no chat. Existem, ali, da Thalita. Existem estudos que dizem que devemos corrigir a grafia e estudos que dizem que não devemos corrigir, e sim fazemos intervenções. Isso tem relação com o que está falando? Tem relação com a internalização do conhecimento? Sim, sim, isso tem relação com o que eu estou falando agora, da questão da intervenção, né, da intervenção pedagógica adequada. Corrigir depende muito do método que você está usando, né? O método fônico, por exemplo, ele é um método que as crianças aprendem muito rápido a escrever e a ler, mas ele traz também a questão dos problemas, dos desvios ortográficos muito rápido também, porque se a criança escreve chocolate, tipo, né, no caso aqui, chocolate para a gente é com SCH, ela vai transferir isso para o português, né, com SCH por conta do som que se faz. E aí, como é que eu vou intervir? É que um método se diferencia do outro. No fônico, eles já vão lá fazer, pelo menos aqui, né, nas escolas alemãs, faz o xizinho lá e fala, não, isso daqui está errado. Outro método vai virar e vai falar, ok, você conseguiu escrever, eu sei que você está escrevendo, mas vamos olhar para isso. Isso aqui é a sua forma de escrever, nós vamos comparar, que é a linguística contrastiva que eu vou trazer um pouco hoje para vocês. Nós vamos olhar como é que eu escrevo realmente chocolate, como você escreveu. Por que você escreveu assim? Né? Fazer essa reflexão sobre a língua. Né? Pensar o porquê escreveu daquele jeito e entender. Ok, em alemão é SCH, mas em português é só CH. Né? Então, a gente vai mudando esses olhares conforme os métodos e conforme as intervenções. Pode corrigir? Pode, mas que tipo de correção tem mais valor para o nosso aluno? Né? Acho que isso é uma discussão bem clássica, né? Vamos corrigir de vermelho e canetar todo o texto de vermelho? E aí a criança olha e fala, putz, a gente, né, principalmente nós que estamos no português, no ensino do português como língua de herança, a gente quer que a criança escreva, né? Que o nosso objetivo é que ela escreva também. E aí a criança escreveu um texto super legal sobre o seu super-herói favorito, né? Uma página inteira. E aí a gente vai lá riscando toda a palavra que ele escreveu errado, essa criança a gente perdeu. Ela não vai mais escrever em português, né? Então, o nosso papel é pensar que, tudo bem, nós precisamos corrigir, precisamos, mas quando e como? Né? Não dá para a gente fazer os xizinhos vermelhinhos num texto inteiro como esse. Né? A gente tem que pensar em outras estratégias. Camila, tem mais uma colocação não é uma pergunta da Rita. A inadequação da escrita não compromete o aprendizado oral. É possível ajudar o aluno a refletir sobre a própria escrita e, a partir daí, eles fazem autoavaliação. Uhum. A Karina, quer comentar? Não, pode ir. A Karina também colocou, do Clube dos Brasileirinhos, colocou, aqui na Inglaterra não podemos usar caneta vermelha para corrigir nem fazer X. Usamos caneta e circulamos o erro. Ótimo. Ótimo. Isso é uma ótima forma, né? Não poder, porque eu acho que isso acaba realmente, tadinho, tadinho das crianças, né? Eu fico pensando na gente, quando nós estamos aprendendo ou escrevendo um texto, se vem aquela correção inteira no texto, você fala, caramba,
caramba, o que foi que eu fiz? Né? Imagina a criança toda feliz que escreveu um super texto e olha, fala, puxa vida, é meio estranho, né? E no caso é o que a Rita falou mesmo, aprendizado oral, né? O que a criança já consegue produzir oralmente vai ajudar esse aluno a refletir sobre a língua e trazer isso para a escrita. Então, a gente tem que trazer isso pronto, ou tem que pensar sobre isso na questão da correção, né? Eu vejo que a Rita colocou aqui que ela usa um código, escolhe apenas um ponto para correção de acordo com o que estamos trabalhando. Perfeito. Eu também tenho esse tipo de código, eu posso mostrar para vocês depois. Eu uso muito com as crianças assim a partir dos 8 anos, 6, 7 anos a gente costuma fazer uns outros códigozinhos assim com desenho, tipo quando eles fazem o K, eu já coloco o coração para eles lembrarem que o coração é com C, então eles já, né? A Camila colocou um coração, então vamos lá pôr um C, né? E eles vão associando assim de uma forma mais lúdica. Ou a gente junta duas crianças e fala, agora vamos ler o texto do amiguinho, e aí eles leem juntos e vê se encontram alguma coisa ali que tem um problema, eles discutem, às vezes eles me chamam, às vezes não, né? Existem diferentes estratégias de correção que a gente pode trazer para o nosso trabalho com essa questão da aquisição ortográfica, que a gente vai ver ainda, ok? Muito bem. Então, eu vou passar para a próxima folha, que é a questão da prática. Já falei, né? A sondagem, quando fazer. Primeiras aulas, no meio, no final do curso, né? Buscar as palavras recorrentes. A gente precisa fazer para todos os alunos? Sim. Indicado né? Para a gente ter uma noção de cada aluno. Mas, se é muito trabalhoso, se você acha que isso não vai dar muito certo, você pode simplesmente buscar as palavras mais recorrentes, né? E colocar da sua turma. O que a sua turma está trazendo para você? Né? E trazer isso para a sala de aula. Geralmente eu faço as sondagens com as crianças que realmente estão em fase de alfabetização, na primeira, segunda, terceira série. Com as outras crianças eu trago o que é mais recorrente. Eles escreveram, e tem muita coisa que eles escreveram no texto que é parecido, eu junto tudo isso e trago para eles em sala de aula. Então, são dois métodos, né, que a gente pode usar para fazer uma sondagem e saber o que o nosso aluno está precisando com essa questão de ortografia, né? Então, aqui eu trouxe para vocês o que vocês trouxeram para mim na aula passada. Muito obrigada a todo mundo que participou, que escreveu, né? Trouxe a sua contribuição. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui. Vocês colocaram aqui, pré-silábica, muito legal que vocês colocaram aqui, o ou, tracinho de igual e C, né? E aí aqui vocês vieram com o carro e o carro, né? Tiveram dois grupos que colocaram esses carros aqui. Eu colocaria esse carro aqui, talvez entre um e outro, sabe? Não está nem mais no silábico alfabético, mas já está entrando no ortográfico. Ele só não entendeu ainda os dígrafos, então para mim ele viraria aqui, está em transição de fase. Esse caso aqui eu já colocaria aqui, no silábico, ó, com valor sonoro. Porque, como eu disse para vocês, o K é um problema recorrente para a gente. Então, geralmente, quem faz esse problema aqui é uma criança que está nessa fase ainda, que ainda está testando o conhecimento. As crianças que já estão na fase ortográfica, elas geralmente não têm mais o K. Elas não trazem mais o K. A não ser que elas esqueceram e foi um desvio por esquecimento mesmo. Mas, se não, o K vem aqui para o silábico, né? E aí, bonitinho, né? O caro. Esse caro aqui é um caro de carro ou um caro de caro? Eu fiquei na dúvida o que é, né? Mas é legal, tem o K aqui, tem um valor sonoro, né? A mão.
A escola. Esse aqui, paz. 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 Ah, agora, paz, gente. Tá vendo? A gente fica testando também. É paz, tá vendo? Isso é uma coisa que, claro, acontece, né? Depende um pouco também da pronúncia do professor. Depende da pronúncia do professor, da pronúncia da criança, né? Isso depende muito, né? Tipo, paz, perfeito. Mexerica, né? E aqui os exemplos de de crianças que já estão muito na fase ortográfica, né? Leite, boneca, uma coisa que já está muito ligada ao português, né? Cadê esse daqui? 10 também, já está mais ligado ao português, até essa questão do S, né? Com sons. O som de S com diferentes grafemas, né? Seria o Z aqui. Então, acaba sendo um problema do português, de plasticidade do português, e o muito, né, que a gente encontra muito em muitos textos, não só de crianças como as nossas falantes de herança, mas de crianças também que têm o português como língua como língua dominante. Sim? E aí, o que eu faço aqui? Bom, eu penso, então, em quando que eu vou trabalhar com essas relações aqui. Porque, na verdade, o alfabeto, legal, a gente pode ir trabalhando as letras do alfabeto, indo por letra, como nós quisermos, como é o nosso programa, né? Mas quando é que os acentos aparecem? Quando é que os dígrafos aparecem? Né? Ou essa questão da relação grafema, som de S, como é que eu vou escrever isso? E aí a gente tem o exemplo aqui, né? A sexta tem o I e o S, que a gente faria com X, o 10 que a gente faria com Z, né? Ele já vem aqui na parte ortográfica, né? Mas e isso aqui? É acentos e dígrafos. Quando? Como? Né? Como é que a gente faz? A Rita escreveu aqui. Tem um N fantasma. Ah, o muito tem um N fantasma, né? Eles têm muita dificuldade com essa palavra, é verdade. Todo mundo. Porque o I, né? Essa ditongação, ela faz meio que nasalar tudo. E aí eles vêm e colocam o N aqui, né? Assim, na minha pesquisa com os meus alunos, acentos, dígrafos, essas relações, grafema, fonema, esses fonemas que têm muitos grafemas, né? Elas costumam aparecer aqui na ortográfica. Na silábico-alfabética, geralmente as crianças encontram uma solução adequada para eles, para o tio, por exemplo, ou uma ou outra palavra eles testam os acentos. No caso do alemão, né, eles colocam mão, que vocês escreveram ali, um aluno meu escreveria mão, que é o que eles conhecem, o NG do nhoque, né? O nho. Então eles ficam mão. Eles põem assim, mão. Eles escreveriam, por exemplo, vovô, eles testariam, vovô, assim, vovo, depois vovô, ou nos dois eles colocariam acento, eles estão testando onde eles vão colocar esses acentos, porque eles ainda não conhecem as regras, né? E isso aqui também vai começar a aparecer na fase ortográfica. Exatamente, colocam acento em tudo, onde tem, onde não tem, algumas vezes 2 acentos em uma só palavra, é isso. Eles estão testando, né? Em inglês tem acento? Não tem. Português, em alemão tem acento, tem a trema, né? Em alguns lá tem o trema que a gente usa, mas tio não tem, circunflexo não tem, agudo não tem, grave não tem. Tipo, são 4 acentos que a criança tem que aprender no português, né? E aí acaba que isso faz sentido para ela quando ela já internalizou uma série de regras que a gente vai aprender aqui, né? Isso quer dizer que uma criança que está aqui nessa fase não deve ser apresentada aos acentos? Não. Isso quer dizer que quando a minha criança está nessa fase e ela está escrevendo e ela escreve mão assim,
Eu não preciso ficar forçando a barra e falando, não, mão se escreve com A, ô tio. Não, né? Eu posso mostrar, mas eu não vou ficar cobrando isso dela nesse momento, né? Que nem mamãe, eles vão ficar escrevendo mamãe o tempo inteiro, mamãe, aí põe o primeiro tio no A, no primeiro A, né? Porque é mamãe. Então vai aparecendo bastante coisa aqui, certo? Tudo bem aqui? Acho que foi uma das perguntas que ficaram, das conversas que eu vi nas últimas, né, nas salas. Então, eu quis trazer aqui de novo para a gente discutir um pouquinho. Vocês têm mais alguma pergunta que não ficou aqui? Não? Ok. Então, vamos lá. Já que a gente está falando de relação grafema-fonema, tem um autor, eu acho que a gente fala Seymour, o nome dele, e ele estudou sobre a plasticidade das línguas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente pronuncia uma palavra, ela é do mesmo jeito que a gente escreve. Então, as línguas têm uma certa plasticidade. Quanto mais próxima é a pronúncia da grafia, significa que não tem muitos problemas na questão ortográfica, que eu estou escutando e estou escrevendo o que eu estou falando, né? E aí, assim, tem algumas línguas muito claras, né? E tem outras línguas que não são tão claras. Onde vocês acham que estão o português e o inglês? Né? Num contínuo, assim, entre línguas muito claras, em que a relação da escrita, da grafia com o som é muito próximo, e línguas não muito claras, em que a relação é um pouco discrepante. Onde está o português e o inglês? Podem colocar aí no chat. O que vocês acham? Português e inglês são claras? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, bom. A Rita falou... Quer ajuda, Camila? Uhum. A Rita falou que acho que o inglês é menos claro que o português. A Roberta falou próximos um do outro. Fernanda, da Sábia Dúvida, português muito claras, inglês não tanto. A Camila disse, eu diria relação distante. Ok. Ok. Estamos empatadas. Na tabelinha deles, eu esqueci, e depois eu abro para vocês a tabela. Na pausa eu coloco aqui para vocês. Na tabelinha dele, o inglês... Oi? Ok, alguém abriu. O inglês está abaixo do português. Significa que o português tem uma relação mais próxima entre fonema e grafema, né, entre a grafia e o som, do que o inglês. Acho que o português está assim entre quinto, sexto, e o inglês está lá em nono, décimo, né? Tem as questões do TH e tal, que vocês conhecem melhor do que eu. Então, acaba que a plasticidade no inglês é um pouquinho mais difícil. Então, pode ser que muitas vezes a gente encontre certos problemas de ortografia no inglês a mais no português por conta disso, né? Mas, enfim, e pensando nisso, como é que a gente, né, professoras de português como língua de herança, vai entender essa relação? A gente precisa pesquisar um pouquinho, buscar um pouquinho como essa relação de fonemas e de grafemas, tanto no português quanto no inglês, fazer uma comparação para saber, assim, ok, onde é que vai dar problema, né? Mas eu vou dar uma dica, isso já tem tudo pesquisado pelos fonéticos, né? Pelas pessoas que trabalham com fonética e fonologia, a gente só precisa ler o texto e falar, aqui vai dar problema, é por isso que meu aluno escreve
não sei, carro com H, né? É esse tipo de relação. Então, aqui a gente pode olhar, por exemplo, que o português tem, né, essa... Ah, eu coloquei igual. Oh, errei aqui, depois eu arrumo para vocês. Tem aqui os sons nasais, né? Fechado, semifechado, I, E, A, U, O, é o que a gente conhece. O inglês não tem nenhum nasalado, né? Então, aqui, nas nasais, problema, já sabemos, né? E aí vem as questões dos ditongos, como é que vai escrever o ditongo, né? O EI, né? Para a gente é EI, para vocês é AI, né? Igual no alemão. Então, assim, isso também vai dar um problema, né? Vai depender muito aqui, ó, aqui, né? O E aberto. Como é que vai escrever esse E aberto? Vai ser com acento em português? Vai ser sem acento? Também aqui a gente pode esperar, né? Então a gente pode olhar para esse sistema e falar, ok, eu espero aqui um problema, e como é que eu posso resolver este problema? Que solução eu posso dar para os meus alunos, né? Aqui também a gente tem as consoantes, então a gente consegue ver que tipo de consoantes podem me trazer aqui uma questão, né? O L final. L final é o mais legal de tudo, né? E a gente fala mel com o som de U, mas escreve com L. Brasil. Meus alunos escrevem Brasil com U. Não tem jeito. Até eles pegarem que Brasil é com L, é Brasil com U. Aí, que mais a gente tem aqui? Que a gente pode falar, ó, o casa e o caça, né? Tem essa questão do cedilha, que eu já falei para vocês, que é um dos últimos, né? O chuva, esse símbolo aqui de sh, né? Para vocês provavelmente é o SH, para mim é o SCH, em português é o CH, o J, né? O jogo, o dia. Meus alunos escrevem dia, delicinha, D-J-I-A, dia. Tá certo, ué. Eu vou dizer o que para eles, né? Na perspectiva deles está certo, mas não é assim na vida real. Então vamos resolver isso. Outra questão aqui, o NH, né? Ninho, tem um NH em inglês, tem esse, né? Tem aqui o N, né? Eles vão testar, então, uma questão, como é que eles podem fazer esse NH? É só com esse N aqui, ou vai ser só, eu vou trazer um outro exemplo, uma outra letra aqui para ajudar, né? Os meus alunos, aqui eles fazem bastante coisas. Eu não posso dizer que tem um modelo assim, mas ninho seria ninho, ninho. Porque o J em alemão tem o som de I também, né? Então é ninho. Vão colocar lá, ninho. E quem descobre quem é ninho, que está escrito ninho. Então, se vocês têm crianças pequenas, né, em fase de alfabetização, tirem um tempo durante a aula que vocês derem uma atividade de escrita para sentar do lado da criança e falar: ai, que legal, lê para mim, vamos ler juntos, deixa eu ver se eu estou entendendo realmente o que você está escrevendo, porque depois, para você entender, amiga, você vai sentar e vai ficar pensando, ó, um monte de tempo, né? Então, essa é uma dica que eu dou. É criança pequenininha, senta do lado e fala, vai, lê para mim. É muita criança, senta do lado e grava, né? Grava a aula. Liga lá o gravador no celular e grava o que essa criança está lendo para você depois lembrar quais eram as questões. E tem umas coisinhas muito fofas, né? Vamos falar a verdade, a gente fica tudo feliz de ver aqueles escrevendo desse jeitinho assim, fofinho. Bom, enfim, e tem o H aqui, né, que tem o som do Rá, né? E aqui a gente tem, cadê o H? Tem que a gente escreve com R, né? Dormir, nicht dormir, né? Dependendo do local. Ou
nesse som aqui, morte, rio, carta, né? Então são, ó, um R, diferentes fonemas. Diferentes fonemas, diferentes escritas, pode ser 2 R's, então a gente tem que pensar nisso também. Por isso que eu gosto de trazer essa tabela fonética para a gente olhar e comparar e falar, ok, né? Aqui eu posso ter problemas, aqui eu não posso ter problemas. Vejam, eu nem tenho muito conhecimento do inglês, né? Vocês são os especialistas do inglês aqui, mas eu já consigo identificar alguns lugares que os alunos daí provavelmente têm essas questões de trocas, né? Por conta do fonema. Então, isso ajuda muito para quem está iniciando e a entender o que as crianças, como as crianças estão pensando, quais são as hipóteses que elas estão fazendo. Ok? Preciso sentar e ficar fazendo isso o tempo inteiro? Não. É bom a gente dar uma olhada de vez em quando, buscar um documento que compare, né, o português brasileiro com o inglês. Com certeza tem. E sentar, ler isso e falar, ok, agora eu estou um pouco mais confiante de que eu vou ler o texto do meu aluno sem a ajuda do gravador e vou dar conta de entender o que ele escreveu, né? Ok? Tudo bem. Então, né? Perguntinha é, quando determinadas características do inglês aparecem no português, né? Então, quando ela vai aparecer, se o meu aluno está aprendendo lá o CH, ele vai testar o CH aqui em algum momento, né? Então, sempre ele vai fazer essa hipótese. Ele aprendeu alguma coisa na escola, ele vai trazer. E o mais engraçado, isso vocês também podem ver nas fases com os maiores, né? Com as crianças que estão aprendendo uma terceira língua, uma segunda língua na escola, que eles trazem isso também para o português. Então, os meus alunos, quando eles começam a aprender francês, tá? Vira mistura alemão, francês, vira uma delícia o que eles escrevem, né? Porque eles estão testando, né? E como eles escrevem praticamente a semana inteira lá em alemão e tem mais aulas em francês do que de português, é óbvio que eles vão fazer essa transferência, né? E aí são transferências que não são mais de hipóteses que eles estão fazendo, mas eles simplesmente escreveram e trouxeram. E aí cabe a nós entender, ok, isso daqui é um desvio, né, que ele fez, mas ele já sabe isso, ele já conhece, da gente fazer uma marcaçãozinha lá e falar, hey, francês, espanhol, né? Enfim. Muito bem, então vamos chegar aqui na linguística contrastiva e vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente conversou agora há pouco da questão dos métodos, né? E da questão da correção, teve um comentário no chat. Bom, o que eu vou trazer aqui da linguística contrastiva, muita gente fala, ai, mas é tão antigo, não faz muito sentido trazer. Mas, assim, quando a gente trabalha com línguas, a gente não pode perder de mente que as crianças estão sempre testando as hipóteses e comparando. Né? Elas vão comparar o tempo inteiro. Não porque elas vão fazer comparações críticas, mas porque elas vão pensar, ok, se no alemão é assim, pode ser assim também no português? Ou se é assim no alemão, como seria no português? Né? Posso trazer isso? Isso vai me ajudar? Não vai? E esse tipo de comparação, né, de contraste, ajuda a pensar essa questão a ver essa questão dos erros não como erros, mas sim como o momento em que meu aluno está, que tipo de intervenção que ele precisa para ele mudar e escrever adequadamente. Então, a gente tem aqui o que são o que é essa linguística contrastiva, né? Ela é uma estratégia que ela vem do ensino de língua estrangeira, e muitas vezes o aluno adulto, né, está aprendendo uma segunda língua já com uma outra língua adquirida, com ortografia e tal, ele vai já pensar com estratégias, né, outras estratégias que não as do aluno de língua de herança, e ele vai trabalhar, né, a questão da fonética, por exemplo, vai mostrar a relação dos fonemas, das correspondências, né, grafofonêmicas, que tem o R e o H, né,
Ele vai falar da gramática, vai comparar também as regras, os tempos verbais, né? Vai falar, olha, a gente também tem passado, presente, futuro, mas o futuro no inglês, sei lá, se constrói assim, no português se constrói deste modo, né? Tem o presente progressivo, o presente contínuo, tem a mesma estrutura, então vocês podem trazer a mesma estrutura do inglês para o português, enfim, essas situações, né? Ou tipo, no alemão não tem presente contínuo, então como é que eu vou escrever isso no português? Essas coisas que são nuances da língua, que a criança já conhece e que vai ajudar a criança a entender melhor a própria língua, né? Língua de herança. Do mesmo modo que se nós trouxermos algo na nossa sala de aula, né? Por exemplo, ler uma receita, sei lá, ler a bula de um remédio, e isso aparece na escola, a criança vai falar, eu fiz isso na aula de língua de herança, na aula de Pou com a minha professora, e a professora lá da escola vai falar, legal, então você já conhece a estrutura, né? Você já sabe que tem que usar imperativo na receita, né? Então você já sabe o que é um imperativo. Então agora vamos ver o que é isso nesta língua, né? E vai falar um pouquinho da análise de erros. E assim, ele chama de análise de erros, mas erros, minha opinião, não são erros, né? Vou falar de novo. Erros não são erros. Erros são desvios que mostram as necessidades do meu aluno. Significa que é um desvio, por quê? Porque muitas vezes o meu aluno nunca viu essa regra em português, não conhece. Então, como é que ele pode errar uma coisa que ele não conhece? Erro, na minha opinião, a gente comete quando a gente já conhece uma coisa, quando a gente insiste em fazer aquela coisa daquele modo que não está dando certo. Aí está errado, né? Mas se eu não conheço, não é erro, é um desvio, né? E aí vem o meu olhar enquanto professor e falo, aham, né? Essa criança continua escrevendo H no lugar do R, né? Roupa, roupa, H-O-P-A, roupa. Então, aqui, por que ele continua escrevendo roupa se a gente treinou o rato roeu a roupa do rei de Roma? Né? Pensar nisso. E é uma espiral, né? Um contínuo também. A gente está sempre nessa espiral. A gente faz análise, né? Conversa com a criança. Olha, o H no português é o R, né? Aí ele vai fazer as transferências, as interferências dele, vai trazer uma coisa, uma hora vai ser o R, outra hora vai ser o H, outra hora vai ser o RH junto, até ele refletir muito bem sobre o que ele está fazendo e internalizar. Então, isso aqui vai acontecer sempre, não importa em que fase nós estamos. Né? Até nós cometemos, vez ou outra, um desviozinho na nossa escrita que a gente fica pensando, é com isso ou é com aquilo? E muitas vezes até no português, porque a gente não faz uso no dia a dia, o tempo todo do português ou da escrita em português e acaba esquecendo uma outra regrinha, né? Então, a gente pensa nisso aqui também. Aí, ok. Aqui tem, né, ainda falando da linguística contrastiva, a gente pensa nessa questão da análise linguística. Por quê? Porque eu vou analisar a escrita do meu aluno vai analisar também, o colega vai analisar também. Né? Então, a gente vai estar sempre pensando em mais pessoas e entendendo como é essa questão linguística, como é que a língua está funcionando ali, né? E aí a gente vai pensar aqui no engajamento intelectual. Gente, olha quantas sinapses os nossos alunos estão fazendo quando ele está pensando que desvio que ele está cometendo ali, né? E qual necessidade que eu estou trazendo. Vamos lá, do H vamos para o R, do K vamos para o C, vamos para o acento, né? É um engajamento intelectual que está tendo aqui, de todos, inclusive, né? E, enfim, praticar a estrutura em situações contextualizadas. Né? Os meus alunos na escola estão aprendendo lá todo dia A, B, 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 fazer a divisão silábica, né? Escrever palavrinhas, enfim. Estão situando lá, contextualizando o aprendizado deles em alemão.
Então, eu vou trazer situação contextualizada aqui no português também. Vou ficar repetindo as coisas? Não preciso ficar repetindo, fazendo ele copiar 10 vezes, né? Carro. Copie carro, 10 linhas de carro, carro, carro. Não vai adiantar muito. Mas se eu coloco o meu aluno para escrever um texto, ele com certeza vai contextualizar o que ele aprendeu, né? E aqui eu trago, antes da gente ir para a pausa, vocês ficarem refletindo aqui, 2 exemplos de textos em fases diferentes, mas contextualizados, né? No caso, aqui era para escrever um texto sobre a borboleta. Na época, a gente estava fazendo um projeto e perto de onde nós tínhamos o curso, tinha um jardim botânico que estava tendo uma exposição de borboleta. Nós fomos até a exposição e as crianças podiam escrever um texto sobre as borboletas. E aqui era uma entrevista. Então, as crianças fizeram uma entrevista. Então, pense em que fase estão essas crianças, como é que elas estão trabalhando esses textos e que tipo de estruturas. É só a estrutura ortográfica que eu tenho que trabalhar aqui, né, na escrita, ou tem outras questões aqui? Qual vai ser o meu olhar quando eu for trabalhar com essas crianças em sala de aula? Ok? Então, a gente vai fazer uma pausinha agora de 5 minutos. Agora aqui, para mim, é realmente... Ok. Então, foi só 5 minutinhos, né? Pra gente buscar as coisas. A gente aqui tá ventando bastante. Tá voando coisa por aqui. Só olho para a janela e falo, ui, ok. Bom, voltando aqui para o nosso tema da linguística contrastiva. Então, vocês têm aí 2 textos que vocês estão vendo, né? De crianças em diferentes fases da aquisição ortográfica e do aprendizado, né, do português. E aí a gente pode falar que essas crianças estão praticando, né, a análise linguística da própria produção delas. Aí como é que a gente pode ver que elas estão praticando essa análise linguística? Se vocês observarem aqui o primeiro texto, essa criança já fez ela mesma uns risquinhos, né? Tipo, no lugar do era, ela já escreveu ela ia escrever queria com K, e ela já cortou. Não sei se está muito pequeno. Se estiver pequeno, eu posso aumentar para vocês enxergarem. Aumenta? Ok, vou aumentar, peraí. Aumento rapidinho aqui para vocês. E aí, depois eu aumento a outra também. Isso. Um minutinho só para a gente fazer aqui direitinho, que aí fica mais fácil de ver, né? Uhum. Aí aqui. Isso. Pronto. Eu mostro para vocês e a gente consegue enxergar melhor. Então, aqui voltando para esse caso, essa criança, ela tem uma consciência, né? Uma análise da própria produção que ela faz depois na leitura, né? Depois que ela escreveu, que eu sempre falo, lê de novo, vê se você consegue saber se você escreveu alguma coisa diferente, né? Se você quer corrigir, quer escrever um pouquinho mais, acrescentar alguma coisa, e ela mesma vai lendo e ela vai vendo, ups, ia escrever, aqui foi uma correção já na hora, né? Ela escreveu queri, e aí ela já foi para o queria. Mas aqui no caso, ó, ela escreveu árvore, e ela foi lá e trocou o W pelo V, né? Levou também, né? E aí a gente percebe também que ela está usando E, né? Ela não está usando E, ela está usando ir, né? Ela queria ir para casa, ir, ela passou na uma árvore, ir levou uma manga, ir, né? Ela sempre está pondo um ir, mas ela não se deu conta disso. Então, foi uma análise linguística aqui que ela não deu conta, mas ela foi escrevendo e foi colocando. Lembrei, a Camila falou que W em português não tem, né? Então, vou colocar o V, né? Ao mesmo tempo,
ela colocou aqui, ó, eles passearam, né? Ela traduziu aqui, transcreveu aqui o conhecimento dela do alemão para o português, com esse som nasalado, né, do M. Trabalhamos o passado aqui, na verdade, nessa fase aqui, a gente estava vendo o pretérito, mas ainda não estava bem internalizado. Então, eu não foquei muito nisso aqui, deixei por um tempo, né? Mas ela usou aqui o passearam e, ao mesmo tempo, essa mesma criança testando o conhecimento dela sobre essas nasais e essa questão da gramática, do pretérito, ela veio aqui e testou de outro modo. Eles foram, né? E aí tem o problema do F e do V no alemão, que F e V tem o mesmo som. Então aqui, ao invés de escrever com F, ela escreveu com V mesmo. Tipo, V em português pode, não pode? Pode. Então vamos pôr o V aqui, né? Pronto. E aí aqui a gente fez essa análise, a gente contrastou e a gente foi conversando e colocando, ok, ela produziu esse texto, ela mesma se corrigiu, né? Ela mesmo descobriu onde ela tinha alguns desvios. Então, agora, qual vai ser meu papel? Sentar com ela e conversar. Tem mais alguma coisa aqui que tu não está dando certo? O E, por exemplo, é uma coisa que ela pode mesmo pensar e falar, aqui não está certo. Ou um coleguinha vai ler e vai falar, aqui está meio estranho, né? E aí ele vai ajudar essa criança também nessa correção. Mas o importante é que, tipo, eles detectam usos, né, de uma ou outra variante, corrigem se for o caso. Eles são quase, eu gosto de chamar de detetives intelectuais, né, ou detetives linguísticos, porque eles estão ali, eles mesmos buscando o que eles consideram bom, que eles não consideram adequado, e eles mesmos estão melhorando o seu texto, né? Tudo bem? Essa criança aqui, eu sei que vai ser uma curiosidade para vocês, talvez, ela tinha, na época, 9 anos, 9 para 10 anos, está na terceira para quarta série quando ela escreveu esse texto. Tá? Aí eu tenho este caso aqui, que é uma entrevista que essa criança estava criando para uma atividade que nós íamos fazer com outras crianças, né? A gente ia fazer perguntas e respostas e tinha uma criança nova chegando na turma e a gente queria fazer perguntas para esta nova criança. Era uma turma de segunda série, primeira, segunda série, então as turmas juntas, e essa criança aqui foi escrevendo, ela se tornou escriba do grupinho dela. Então, a gente já tem aqui, ó, qual, né? Qual, e esse qual, olha, como essa criança ainda está testando a hipótese dela. Ela escreveu 4 vezes o qual. Das 4 vezes, 3 vezes foram diferentes, né? A primeira, qual? A segunda, qual? A terceira, qual? E a quarta, qual? Né? Então, ela foi testando até ela achar uma que ela falou, tá bom, acho que é assim, ou enfim, não sei como é, vou mandar tudo e a gente vai corrigir depois. Mas, enfim, isso não a impediu de escrever, de atingir o objetivo que eu dei para elas, né? Que era de fazer a entrevista, escolher as perguntas que elas queriam. Mas aí a gente tem a questão do acento, né? Qual é a sua favorita escola? E a gente vê que essa criança, né, ela já sabe como que escreve escola, não é mais só com o S, né, no começo, ela já pôs o I aqui, não é o E, né, então ela já tá pulando as hipóteses dela, mas o favorita, o F do alemão tá aqui, influenciando a escrita, né, tem a interferência aqui, né. Aqui já. O que vocês acham que ela escreveu aqui, gente?
Aqui já veio uma mistura assim, alemão. Qual Veio... sala? Aham, qual sala? Qual sala tu tá? Qual sala? tá. Ah, É. eu ia falar estuda. Não, qual sala tu tá? Mas o tu é muito parecido com o du, né? E aí ela pegou o du do alemão e já colocou aqui. Qual sala tu tá? Eu tinha pensado antes que era escola também, depois que ela falou era sala. Então aqui foi mais assim um problema de atenção na hora de escrever, né? Ela escreveu e deixou o G lá, né? Mas enfim, ela construiu aqui. Aqui é qual é a sua pizza favorita, qual é a sua favorita pizza, e a gente vê aqui a questão do alemão já na estrutura da frase, né? O favorito está vindo sempre antes das palavras. A favorita escola, a favorita pizza, a favorita amiga. É o alemão aqui influenciando essa criança. Né? E qual é a sua favorita amiga? Né? Enfim, mas pensando na questão ortográfica, essa criança está se testando, né? E os outros estão lá falando, ficam discutindo, e é interessante de ver como eles ficam discutindo mesmo, né? A gente está escrevendo certo, não está escrevendo certo, né? Tipo pizza, tinha um amiguinho que falava, né? Ah, mas pizza é com 2 E, é com A, e a outra não, é pizza assim, vai ficar assim, né? Então pronto. Mas eu estou aqui escrevendo, eles estão discutindo, a gente está fazendo e a gente está internalizando o nosso conhecimento. Esse texto aqui vai ter um trabalho maior do que este para mim enquanto professora? Sim, né? Porque esse meu aluno aqui, ele né? Esses alunos aqui ainda estão em fase de alfabetização, então eu tenho que trazer mais conhecimento para eles, né? E aí, o que eu trouxe para eles? Uma entrevista também. Vamos ler uma entrevista, vamos ver quais são as perguntas, para eles entenderem o que eles podem ter feito aqui, né? E aí, a gente leu juntos, a gente viu como é que escreve qual, como é que, né? Tem a estrutura da frase em português, como escreve escola, enfim. E aí, depois, eles reescreveram esse texto. Ok? Camila, a Roberta escreveu, meu filho de 4 anos, meu filho tem 4 anos e fala, eu amo você muito, a estrutura do inglês influenciando. Uhum. Influencia muito, é tão fofinho quando eles falam isso, né? Eu amo você muito, é ótimo, e aí está influenciando mesmo a estrutura. Então, assim, além de trabalhar com essa questão da ortografia, depois eu vou ter que trabalhar com a questão da estrutura da frase, né? Com a organização da frase. Aí tudo vem com o seu tempo, a gente pode ir reorganizando a frase? Pode ir reorganizando o que está escrito? Pode, mas sempre pensando um passo a mais, né? Aquela questão do princípio 1 mais 1, a gente pode dar 1 mais 1 também, a gente tem que dar 1 mais 1, mas sempre pensando até que ponto o meu aluno está entendendo, ou até que ponto ele já começou, ou a partir de quando ele começa a bloquear tudo e a não entender mais nada, né? E a gente fala, nossa, dei uma super aula e a criança tá, não sei onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? Enfim, e tudo isso para falar que essa criança e essa criança trouxeram para mim conhecimentos prévios, né? Os conhecimentos prévios que eles trouxeram do alemão, né, para o português. Então, aqui, esse nome aqui, o Ausüber, ou Ausüber, ele explica a aprendizagem significativa, né, e a questão do conhecimento prévio a partir de 2 eixos. O primeiro pela descoberta e o segundo pela recepção. Então, a criança descobre e a criança recepciona um conhecimento e ela está fazendo, então, uma aprendizagem significativa. Né? Quanto mais a gente se aproxima desse polo de aprendizagem por descoberta, mais esses conteúdos são recebidos de um modo que não completamente acabado, que os alunos podem assimilar
né? E que eles podem discutir, eles podem analisar e eles vão colocar isso em prática também através do conhecimento deles. Do mesmo modo, quando eles estão recebendo uma coisa que é muito receptiva, é a receita de bolo, né? E aí, no final das contas, o que a gente tem que balancear isso, mas o que no português de herança vai trazer mais, vai fazer mais sentido para esse aluno? Ah, não, aqui a gente não escreve com KW. Não escreva assim, é assim que se escreve, pronto. Aí a gente está minando esse conhecimento, né? Então, deixar esse aluno trazer essa aprendizagem significativa que tem diferentes vantagens, né? Em especial, experimentar novas aprendizagens, né? Saber que esse aluno tem a condição, a disposição de aprender e que esse conteúdo, ele é significativo, ou ele é potencialmente significativo para esse aluno, né? E aí ele pode ser aqui declarativo, procedimental, afetivo e contextual. Na maioria das vezes a gente está trabalhando aqui, né? No afetivo e no contextual. Tipo, vamos fazer uma entrevista, né? Vamos, com quem? É a amiguinha nova, é o nosso pai, é a nossa mãe? Que contexto que a gente está trabalhando? É uma questão cultural? O que a gente está trazendo, né? E nós estamos trabalhando a partir da interação. Já dizia Vygotsky, né? Quando a gente interage, a gente aprende. Então, é interacional, né? Então, o seu conhecimento prévio que esse aluno está trazendo, ele vai determinar também o seu processo de aprendizagem, né? Ele vai adquirir informações, habilidades, vai adquirir atitudes e valores a partir do seu contato com a realidade, com o meio ambiente, com as pessoas, né? Com a língua. Então, a gente vai trazer tudo isso para cá. Então, vai conhecer as próprias raízes e as raízes culturais do outro também. Então, eu tenho um conhecimento prévio, falei lá do qual, né? E aí eu trago um novo conteúdo, não é qual com K, é qual com QU, e aí o meu aluno tem uma aprendizagem significativa. Se eu fizer isso, né, rabiscando, só mostrando, não vai adiantar. Então, ele faz uma entrevista, ele lê uma entrevista, a gente faz a entrevista de novo, né? Para esse aluno. Camila. Oi. Karina escreveu: é importante dar a oportunidade dos alunos compararem as línguas e aprenderem a partir delas. Isso. Eu concordo totalmente com o que a Karina falou. Primeiro porque a gente não é feito só de uma língua que a gente bloqueia e aprende só naquele momento aquela língua. Então, a gente tem que dar espaço para as línguas, né? O professor, não é que o professor de português como língua de herança precisa saber todo, conhecer tudo da língua dominante no país em que ele está dando aula de português como língua de herança, mas pelo menos o básico do alemão ou do inglês ele tem que saber para entender o que esse aluno está fazendo, para encarar, né, esses desvios não como um erro que ele tem que corrigir como se ele estivesse no Brasil, em sala de aula no Brasil, mas como um desvio que essa criança está fazendo por conta do inglês, do alemão, enfim, né? E trazer uma aprendizagem significativa para esse aluno. Então, que a gente fala aqui que, assim, a gente pensa no conhecimento prévio como uma ponte mesmo, né? Esse aluno, ele tá lá, ó, ele passa lá o barquinho, ele atravessa, aí tem lá um bloqueio, uma dificuldade, um desvio, ele faz de novo. Então, ele está sempre diferenciando progressivamente uma língua da outra, ele está reconciliando, está integrando uma língua na outra, e ele está organizando as suas línguas e está fazendo pontes cognitivas, né? Então, a gente está trazendo isso para a ortografia também, para a aquisição ortográfica, que vai ajudar na competência escrita, né? Tudo é um emaranhado, né? Tá tudo junto, tudo se encaixa, né? E isso é que eu acho super interessante, né? Que o sujeito ele passa por situações de conflitos em que ocorrem comparações entre aquilo que ele sabe e a forma convencional da escrita.
Ele está sempre comparando, né? O muito que a gente falou que aparece até no Brasil, numa criança que está sendo alfabetizada lá no Brasil, escreve com N, né? O muito. Ele está comparando, tá internalizando, tá fazendo as suas hipóteses. Então, é aqui que a gente tem que trabalhar, é aqui que a gente tem que saber intervir, né? Então, de novo, quais são os novos conceitos desse conhecimento prévio? Bom, eu tenho o macro, que é a língua como um todo, e eu vou olhar no micro, né? Então, a língua como um todo, a receita, por exemplo, vai me dar como eu escrevo uma receita em português ou em inglês, mas o micro é a língua, como é que eu escrevo ali aquela palavra, o qual, o quando, que conhecimento que eu tenho, o que eu posso trazer aqui que pode me ajudar a avançar no meu conhecimento em português, né? É discutir mesmo, é fazer essa criança de detetive, né? Esse aluno de detetive e ajudá-lo a descobrir por que que tem o K e por que que tem o Q, o Q1. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou substituir, né? Eu vou testar todas as hipóteses e vou substituindo aos poucos. Eu posso modificar? Ah, substituição e modificação não é a mesma coisa? Não, porque substituir, eu estou sempre substituindo, eu posso tirar um, colocar outro, eu posso colocar o que eu quiser dentro da substituição. Quando eu substituo uma palavra, uma letra pela outra, né, que tem o K ali, o qual, né, que ela ficou colocando qual toda hora, ela ainda está nesse ponto de substituição, ela ainda não sabe. Modificar é quando ela já entendeu, que nem a menina do W e do V, que tem alguma coisa errada. Então, ela vai lá e modifica, né? Ela mesma modifica. E tem a sobreposição. E é aquele momento que eu falo, ok, já entendi que não tem W aqui, que eu não escrevo com W, vou colocar tudo com V. Então, meu conhecimento já passou, né? Eu sobrepus esse conhecimento, tirei o W e já estou no V aqui. Então, é realmente um ciclo que vai acontecendo a todo momento, né? E por isso que às vezes uma criança que já está no ortográfico, ele volta lá e faz aquele desvio que a gente fala, de novo isso está aparecendo aqui? Sim, porque ele está sempre nesse ciclo, ok? Muito bem. Então, essas são as perspectivas, né? E aí a gente tem a questão das transferências, e aqui já tem uma tarefinha para vocês, né? A transferência linguística é um termo que vem da linguística contrastiva, e eles traduzem a transferência como algo que eu trago esse conhecimento e coloco, né, do inglês no português. Mas a gente pode ver de duas formas, uma forma positiva, que é uma transferência positiva, que a gente encara e fala, que legal, não sabia como escrever, usou e tal. Ou uma interferência, que é negativo. O nosso olhar enquanto professor é que vai dizer para a gente se a gente chama erro ou de desvio, né? E se a gente chama transferência ou de interferência. E é uma escolha nossa, né? Eu costumo dizer que é transferência, porque, coitado, como a gente viu até agora, ou descobriu hoje, esses alunos, se eles não viram ainda, eles não podem fazer um erro, eles cometem um desvio, né? Então, aqui a gente está transferindo o conhecimento. E aí, me contem aqui um pouquinho que vocês consideram transferência do inglês para o português. Que tipo de escrita, né, de desvios que os alunos de vocês fazem, que vocês consideram transferência? Podem escrever no chat, podem falar, eu vou escrevendo aqui também, como vocês acharem melhor. No inglês, o R e o H, né? Que é muito... Porque o H tem o som de R, então é muito, muito comum. É o carro Sim. também, né? Carro, Ok. Tem a questão... O som do... Que nem ela escreveu queria ali, ela escreveu com K. Geralmente os alunos escrevem com C aqui, né? O som do quá, eles não sabem o quá. A gente tem até que mostrar para eles que é quá, qué, quico. Então, é uma transferência. Aí eu acho também a questão da letra dupla,
porque no inglês tem M duplo, tem D duplo, tem L duplo, e quando eles vão escrever em português palavras que têm origem, que no inglês tem origem latina, como imediato, família, não me vêm outras ideias, eles em português colocam 2 M's, 2 P's, apartamento, mete lá 2 P's. Isso é uma interferência. Sim. O próprio uso do K mesmo, né? Que em inglês tem muitas palavras que no meio da palavra tem o K, eles usam K. Eu particularmente, sempre que eles escrevem o K, eu sempre falo com eles, vocês lembram que em português tem muito poucas palavras que escrevem com K, que nem começam com K, quanto mais escrever no meio. E eles tendem a guardar essa regrinha, sabe? Hoje mesmo eu estava dando aula para uma menininha de 5 anos, e eu perguntei, eu sempre pergunto para eles falam aqui curly K, que é o curly, né, que é o C, ou kicking K, de perninha, o K de chutar, que é o K de Karina. E aí eles já guardam, eles já mentalizam isso. Só de apontar essa diferença de linguística, né, de uma língua para outra. Tem uma outra interferência, ou transferência, eu acho que é mais transferência, que é a questão verbal, que em inglês e no francês também, em inglês eles dizem, eu posso ter um copo d'água, né? Can I have? E eles mandam isso para o português. Eu posso ter um copo d'água? E é complicado depois para... Não é complicado, mas a gente tem que saber como fazer essa transição, que é para não parecer um erro. Porque o pior é que até a gente fala assim, né, Rita? Até a gente fica falando assim. A gente não fala, me dá um copo d'água. Posso ter um copo d'água? Até a gente começa a falar assim, vivendo aqui depois de um tempo. Porque acaba... Essa vivência na língua acaba fazendo a tua cabeça pensar desse jeito. É normal, penso. Inverter as ordens, né? Você fala... Você não vai falar um carro amarelo, você fala o amarelo carro passou ali na rua. Porque em inglês é assim, né? Exatamente. Meninas, desculpa essa a questão conversa de vocês, só porque tem algumas coisas no chat aqui para Camila, não sei se você está conseguindo pegar e está crescendo. Eu meio que estou pegando. Tá bom. Tem Brasil escrito com U no final, foi, né? Foi. Uso do PH no lugar do F. Palavras, final da palavra com M, tracinho N. Inverter as ordens dos adjetivos nas frases. O U com O também, né? O som do U e do O, que eles confundem muito. Sim, é normal. Até mesmo crianças monolíngues em processo de alfabetização fazem isso. Né? Tem U em lobo, vai com U. Tatu, vai com U também. E como é que a gente vai diferenciar isso? É a sílaba forte, mas eles só vão entender isso na frente. Depois. O I e o E também. O I e o E são um problema, porque em inglês, quando eles aprendem o I aqui, o E, eles falam I. Então, eu falo assim, não, aqui é o I. Eles colocam E. Aí eles apagam e falam assim, não, é o com um pinguinho. Aí coloca o I. A gente faz Só a que mesma para coisa, eles, na hora que eles estão aprendendo os phonics aqui, o I, eles falam E. O professor, e eles fazem assim. Então, o professor fala do E. Entendeu? Que é o I. É o som do I na hora que estão aprendendo os phonics na escola. Minha filha cantava a musiquinha do I, era E. Aí tinha a musiquinha do I. Então, é um I que não é I, é I, E. Então, eles têm muita dificuldade. Os nossos alunos de 6 a 7 anos, que eu compartilho uma sala com a Karina, eles têm muita dificuldade. Todos. Eu contei uma história, Regina e o Mágico, que era trabalhando o G, e todas as palavras gelatina, e todas as crianças, gelatina, gelado, todos escreveram gelatina, gelado, Regina, escreveram com E. Porque é o I longo, são 2 Es. Regina, então o I foram 2 Es. Sim. Então, eu já tive a experiência da aluna escrever pria, querendo dizer praia, porque o I é ai.
Ela escreveu Pria, que ia para Pria, porque no Brasil comentou sobre as férias escritas e escreveu Pria. Eu só consegui entender pelo contexto da escrita dela. Eu não ia chegar lá nunca. Eu vi que você botou nos comentários antes, mas acabou mudando de assunto, a gente não falou. Não tem problema nenhum, gente. Aqui a Ingra colocou... A Ingra colocou, desculpa, os fonemas vocálicos seriam uma interferência. Esse foi o último comentário que a gente teve sobre esse assunto. Sim, né? Se fala aqui, acho que foi a Roberta, né, que escreveu aula e escreveu com o OW. Então, isso já mostra, né, que as vogais ali, elas criam certa interferência ou transferência, em especial os ditongos, né? Eles vão criando esses casinhos, ou quando a Ellen falou agora do I, né, que é o I longo, então assim, eles causam bastante interferência, né? As vogais, porque nós temos uma língua muito vocálica, né? A gente precisa das vogais, então isso acaba trazendo muitas transferências aqui também. Mas pronto, olha, rapidinho a gente conseguiu fazer uma lista assim do que a gente precisa, né, prestar atenção em como a gente precisa trabalhar com os nossos alunos aqui no inglês. Então aqui, quem está com as crianças mais novinhas ou com as mais velhas, podem me falar assim, o que vocês trabalhariam primeiro, né? Que tipo de transferência vocês vão falar assim, ok, isso daqui dá para trabalhar com uma criança de primeira e segunda série. Eu posso chegar e falar, isso aqui não é assim, em português é assado. Eu acho que o som do O e U é o principal. O U no final, que eu falo que quase não existe palavra que termine com U. Eu já falo assim, quase, são poucas palavras, só quando o U é claro, é U. Quando é uma palavra pelo, é tudo com O. Eu já né, generalizo e falo, são raras as exceções, como baú, que você vai falar o U mais forte, urubu, né? São poucas palavras que a gente acaba com itu, que acaba com U, que realmente é U mesmo. Então, é a maneira que eu levo para os mais novos, né? Acho que seria uma das primeiras que eu faria. A Roberta, ela não está respondendo a tua pergunta, mas ela está perguntando se em uma sala com idades mistas, de 5 a 8 anos, há como graduar as atividades? Sim. Assim como graduar as atividades. A gente pode fazer atividades com o mesmo tema, de modos diferentes, né? Para esses alunos. A gente pode levar isso, claro, dá um certo trabalhinho, mas a gente pode trazer, ou a gente pode pegar um aluno, dependendo do tipo de atividade que a gente está fazendo, que tem 8 anos, para ser o escriba do de 5, né, para o de 5 ir percebendo o que esse de 8 está escrevendo, e trocar de vez em quando, a gente pode buscar diferentes possibilidades aí para fazer uma atividade diferenciada. Ok, então o primeiro que vocês trabalhariam é esse U e o O. E qual seria de tudo isso daqui que vocês falaram, o que vocês têm em mente, que vocês colocariam para uma criança que é adolescente, que já lê, já escreve bem em inglês, já está lá, entrou com vocês, tem uma ou outra transferência aqui, mas já está com a aquisição ortográfica praticamente pronta, né? Alfabetizado ele está com 12 anos, né? Então, é a aquisição ortográfica aqui que a gente vai trabalhar. Qual seria o último que a gente trabalharia? Vocês falam, isso aqui o meu aluno precisa de um tempo para entender. Diga. Eu acho que o L no final das palavras, porque é o mais complicado para o brasileiro explicar, desde que não seja gaúcho, porque o gaúcho fala o L. Mas se for carioca, danou-se. Além do L, tem o X no lugar do S, coitado dos alunos. Né? Mas esse L, porque todo o resto você consegue trazer dentro de exemplos, um coleguinha consegue, mas o L no final de palavra é um calcanhar de Aquiles. Não tem Rafael com L, não tem Sol com L, não tem nada com L, eu acho.
A Tamires também concordou você aqui, falou para o caso de quem está em países falantes de inglês, o L, o E e o L. Esse seria um dos últimos, certo? Né? Ok, a gente já fez uma análise aqui do que a gente pode pensar, né? Para uma criança menor e para uma criança maior aqui. Quais são as questões que a gente pode trabalhar com eles? Tudo bem? Sim? Ok. Eu vou salvar o que a gente escreveu aqui, mas vocês também podem fazer uma foto que vocês quiserem para ter isso daqui, porque é importante, né? Que aí vocês já conseguem também saber o que esperar quando vocês estiverem trabalhando com as crianças. Bom, então vamos lá. Erro. Já faça a pergunta, né? Já no título. Erro. É erro. Erro. Oi, que erro. Né? Eu coloquei aqui exemplos de erros fonéticos e erros linguísticos, porque assim diz a literatura, né? Mas é desvio, gente, desvio. Bom, vamos pensar aqui. Nós podemos ter tipos diferentes de desvios, né? O fonético, que podem ser perceptivos, como as adições, que nem cerveja, cerveja. Alguém escreveu lá nos exemplos que vocês deram, sexta, né? Sexta, 10, 10, com i, né? Substituição, começo, comoço, né? Substitui uma letra ali, que nem a Roberta escreveu aula com OW, tá substituindo aqui. Omissão, depois, né? Tem criança que come algumas coisas porque, né? Não estou falando, também não vou escrever. Tem a inversão, esquerdo, acaba escrevendo escredo, porque, né, põe o R antes, inverteu ali alguma coisa. Tem os mecanismos de leitura, a criança lê aqui empregado, mas vê o M é muito próximo do N, então acaba escrevendo com N, né? Tem problemas linguísticos, né? Desvios linguísticos de morfologia verbal, vocês viram a minha aluna, né? Então, põe, viu. Isso daqui encontro bastante nos textos, viu? Ele viu um bicho, né? O viu. Identificação ou individualização lexical. Então, aquilo, aí separa, né? Aquilo. Ou junta, de repente, né? Depois separa também. Então, aqui a gente acaba tendo esse desvio. Então, tudo isso para dizer o quê? Quando a gente está pensando em escrita, está pensando na aquisição ortográfica e na competência escrita como um todo, o que vai influenciar se essa escrita está ortograficamente correta ou está dentro das regras ortográficas, é o léxico. Eu vou pensar primeiro no patamar do léxico, que é o que a gente está vendo aqui, né? Das palavras. Depois eu vou pensar na sintaxe. Tem as formas ortográficas, então eu vou pensar em como é que eu escrevo realmente essa palavra, e tem um aspecto textual. Tudo isso está dentro da competência escrita e isso não deixa de fazer parte da aquisição ortográfica, né? Porque se eu estou escrevendo um texto, eu também estou pensando no aspecto textual, na coesão, na coerência, né? É o seu, é o cá, eu muito gosto ou eu gosto muito. E para nós o mais importante é a questão do vocabulário. E aqui a gente já discute aquela questão que eu acho que eu coloquei para vocês, né, no Instagram, mas que a gente vai falar um pouquinho aqui também, é que se a gente vai trabalhar com um material de alfabetização que é usado em escolas no Brasil, a gente tem dois problemas. O primeiro que a gente já não alfabetiza, né? Então não precisa de material de alfabetização do Brasil para cá. E o segundo é que o vocabulário que este material traz, muito provavelmente vocês vão ter que fazer um trabalho de vocabulário antes, de conhecimento de vocabulário antes, para trabalhar com esse material. Porque tem ali 1001 palavras que essa criança não conhece. As nossas crianças não conhecem. É legal a gente trazer esse material e mostrar palavras. Nossa, vamos dar muitas palavras para essas crianças? Vamos. Mas faz sentido eu trazer isso para trabalhar o aspecto ortográfico?
né? O aspecto textual, até que ponto faz sentido? Então, toda vez que a gente for fazer um trabalho com a competência escrita, né, seja de leitura e de escrita, a gente tem que pensar se a criança conhece o vocabulário. Se ela conhece o vocabulário, ou se tem uma turma mista que ainda não conhece totalmente aquele vocabulário, a gente tem que apresentar esse vocabulário antes, né, para o nosso aluno. Então, como é que eu espero que ele escreva dentro das regras ortográficas um vocabulário que ele não conhece, que ele nem sabe que existe? Ok? Muito bem. Então, a gente vai fazer uma prática de estudo nos 15 minutinhos finais de aula de novo. A gente vai lá apontar os nossos desvios, né, ortográficos, vai pensar se ele é um desvio lexical ou sintático, né? Sintático, lembre-se, é a questão dos verbos, lexical é a questão das palavras como um todo. A gente vai pensar em preparar uma estratégia para ajudar esse aluno a entender o desvio e a forma ortográfica adequada, ok? Então, pensem, escrevam. Eu sei que a gente tem pouquinho tempo, a gente conversou aqui, trocou também, já discutiu um pouquinho aqui, e aí na semana que vem a gente continua falando sobre isso e traz essas estratégias logo no começo da aula para a gente avançar no nosso conhecimento, ok? Tudo bem? Então, a gente vai dividir vocês, né? Vocês têm os grupos, entrem lá no Drive, vocês vão encontrar alguns textos lá para vocês poderem trabalhar. A Gi já colocou todo mundo para correr. Já foi. Ou foi você? Foi você, Camila? Não. Ah, foi a Gi. Não, é que a gente tem pouco tempo, né? Sim, temos pouquinho tempo, 10 Perde minutinhos. tempo. O tempinho agora no final foi bem curto, por isso na semana que vem a gente vai voltar, vai começar trabalhando com esse tema novamente. Então, a nossa primeira tarefa vai ser a tarefa em grupo e depois é que nós vamos para a teoria, ok? Não se preocupem, vocês podem ir pensando de hoje até terça-feira que vem, um pouquinho sobre esses textos e olhar o texto do outro também, que são textos diferentes, né, que eu coloquei, e aí a gente vai conversando na semana que vem, ok? Então, só para finalizar, a semana que vem a gente começa então com o estudo de caso, e aí vocês viram que ainda tem um slide que eu não conversei hoje aqui com vocês, mas a gente conversa também a semana que vem, porque é meio que já uma atividade, é um pontapé também para a gente começar a pensar em atividades que a gente pode fazer e trabalhar com diferentes tipos de alunos, ok? Então, pessoal, vou deixar de novo lá na pasta geral, aquele link com dúvidas sobre o curso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, né, durante a semana, ou na aula apareceu alguma dúvida, coloquem lá e eu respondo para vocês a semana que vem, tá bom? Eu espero que vocês... Desculpa, antes de desligar, eu ia primeiro te agradecer, claro, né, Camila? E a gente precisa da foto. Se você